muito bom dia para vocês. Que bom que a gente está aqui começando nossa terça-feira juntinhos. Vocês estão bem? Sejam muito bem-vindos ao Tribuna Manhã. Que bom que nós estamos aqui juntos. Bora abrir já então nossa janela nesta terça-feira para a gente ver como é que está o tempo lá fora, dar aquela passadinha rápida no trânsito. Algumas nuvens no céu da capital, hein, nesta manhã de terça-feira, mas está fazendo calor, o dia está ensolarado, o dia está bonito na Grande Vitória, mas vocês acreditam que ontem à noite choveu pra caramba em uma cidade capixaba? Vocês estão vendo o trânsito aí agora, já a gente vai dar o panorama do trânsito. Olha aí o que aconteceu em Muniz Freire. A chuva caiu com tudo, pegou todo mundo por lá de surpresa, tá? A força da chuva inundou muitas ruas de Muniz Freire e acabou formando esse fluxo de água em várias ruas por lá, no interior do estado, tá? Muitas casas também foram afetadas pela enchente, muitos comércios, lojas em Muniz Freire, que isso aconteceu ontem à noite. Então, vamos aproveitar, olha só essa outra imagem também, formou uma espécie de cachoeira, né? O fluxo da água forte aí nessa rua de Muniz Freire. Não era esperada essa chuva não, tá? Pegou todo mundo de surpresa e tá aí muitas consequências para Muniz Freire. Vamos saber então como é que fica o tempo para hoje, né? Diante desse temporal no interior do estado. Mas a princípio, nosso dia, nossa terça-feira, vai ser com tempo firme, com sol em grande parte do Espírito Santo. Vai ter aumento de nuvens nas regiões do Caparaó e Serrana, com previsão de pancadas de chuva entre a tarde e a noite. Então, atenção, você que é dessa região. Nas demais áreas do estado, não tem expectativa de chuva não, tá? Na Grande Vitória, mínima de 22, máxima de 35. No sul do estado, mínima de 23, máxima de 37. Região serrana, mínima de 20, máxima de 33. E no norte, temperaturas entre 23 e 35 graus. Vamos dar uma passadinha rápida ali no trânsito? Isso aí, ó, imagens ao vivo ali da Dante Michelini, pertinho do Clube dos Oficiais, trânsito movimentado, mas fluindo, sem nenhuma retenção, ali em Camburi, na Dante Michelini, vão para outro ponto. Esse cruzamento aí da capital também, fluindo tranquilamente, acho que é a Rio Branco, né? Sem nenhuma retenção no trânsito nesse momento, neste ponto da capital. Temos outro ponto para a gente dar uma olhadinha. Rodoviária de Vitória, trânsito intenso, hein? Tá bem lento ali para quem chega na capital pela segunda ponte vindo de Vila Velha e Cariacica, mas está fluindo. É só realmente muito fluxo, muitos carros ali nessa região, mas sem nenhuma retenção, fluindo tranquilamente. Agora vamos voltar aqui para o estúdio para você me contar uma coisa. Você aí de casa tem o costume de informar o seu CPF, seu RG, seu telefone na hora de fazer compras? E eu não estou falando só dos sites não, tá? Porque no site acaba que a gente passa passando mesmo muitos dados pessoais. Mas, por exemplo, a gente vai na farmácia comprar um cosmético, comprar um remédio qualquer e é muito comum a atendente pedir o quê? O nosso CPF. Me diz, você tem o costume de fornecer essa informação? Olha, gente, muito cuidado. Hoje é o Dia Internacional da Proteção de Dados. É uma data que destaca para a gente a importância da gente preservar nossas informações pessoais. É sobre isso que vai ser o nosso bate-papo hoje aqui no estúdio. Já nós vamos receber o Eduardo Pinheiro, especialista no assunto, para a gente te ajudar a proteger essas informações. São suas informações, são dados pessoais, são muito valiosos. Nós vamos receber também uma amiga aqui do Tribuna Manhã que vem recebendo aí e-mails com muitos golpes, não para de receber esses e-mails depois que os dados dela foram vazados aí. Tem dúvida sobre esse assunto? Nosso zap está aberto para receber a sua mensagem. 9995-9627, 99951-9627. Tem dúvida sobre o assunto, quer compartilhar uma situação que você passou? Envia aí que a gente compartilha a sua história no nosso Tribuna Manhã. Agora, 8 horas e 19 minutos, vamos lá para fora abrir nossa janela de novo, porque veja só essa história. Um casal interessado em comprar uma carta de crédito acabou caindo num golpe. Uma pena, tá? O dinheiro aí que eles juntaram de muito tempo, perderam 20 mil reais. Vamos ao vivo conversar com a repórter Vanusa Santana. Vanusa, seja bem-vinda, bom dia para você, você já está por aqui do meu lado. É o seguinte, né, Vanusa, o suspeito, ele foi demitido de uma empresa onde ele trabalhava, mas ele continuou abordando clientes em nome dessa empresa, Vanusa. É isso mesmo?
Ei, Bruna Maria, muito bom dia para você, para o pessoal que nos acompanha de casa. Exatamente, esse rapaz de 24 anos, ele foi preso ontem em Santa Lúcia durante uma suposta reunião aí que ele havia marcado com o casal que acabou aí por perder 20 mil reais. Tudo começa quando ele ainda era funcionário de uma empresa que oferece aí o consórcio de carta de crédito. Ele usou então o nome dessa empresa para dar continuidade no atendimento. Uma vez que ele foi, ao longo dessa negociação, ele foi demitido dessa empresa. A partir daí, ele continuou a usar o nome da instituição, da empresa que ele trabalhava, para negociar essa carta de crédito com esse casal. É uma esteticista de 24 anos e o marido dela, que é um jardineiro, gente muito simples, que demorou muitos anos, Bruna Maria, para poder conseguir juntar esses 20 mil reais. E em poucos dias, os dois acabaram aí vendo o sonho da casa própria cair por terra, uma vez que eles deram o dinheiro na mão desse homem, também de 24 anos, e esse homem acabou aí dando, né, outro destino para a quantia que havia sido depositada pelo casal. Não deu outra. Ontem eles marcaram um encontro porque perceberam que estava demorando a entrega da tão sonhada carta de crédito, e aí então nessa reunião eles perceberam, o homem acabou confessando que não estava mais na empresa, ele havia pego esse dinheiro e gasto com outra coisa pessoal. A partir daí, o casal acabou chamando a polícia militar, que foi ao local. Esse homem foi preso, levado para a delegacia regional de Vitória. Lá ele passou, né, durante praticamente toda a noite, foi ouvido pelo delegado, só que infelizmente o delegado entendeu que não havia elementos flagranciais suficientes para que ele pudesse ficar preso. Ou seja, esse homem, apesar do prejuízo que ele deu para esse casal aí, né, que é um casal muito simples, que demorou muitos anos para conseguir esse dinheiro, para dar entrada aí numa tão sonhada carta de crédito que daria, né, realizaria o sonho da casa própria, ele acabou aí então sendo liberado pelo delegado. Infelizmente, agora esse homem de 24 anos, que inclusive, viu, Bruna Maria, ele tem já passagens por estelionato e também por tráfico de drogas, ele vai responder a esse processo, a essa questão em liberdade. E aí o casal agora só resta, né, esperar para ver se consegue reaver esse dinheiro, mas a esperança deles é muito remota, uma vez que esse suspeito já confessou que havia gasto o dinheiro com coisas pessoais. Bem, só deixando claro que a empresa que esse homem trabalhava, ela existia de fato, entretanto, o contrato só foi assinado de forma fictícia com esse homem, ele forjou alguns documentos para que eles, né, que desse veracidade a esse contrato que esse casal, infelizmente, acabou assinando, Bruna Maria. Agora você vê, né, Vanusa, a gente está vendo a mensagem aí, ele estava enrolando o casal antes de confessar que tinha dado fim no dinheiro deles. Foi preso, mas já está solto, foi liberado. Então, nada impede que esse rapaz continue, a partir de hoje, ontem, na verdade, a aplicar o mesmo golpe em outras pessoas, né? A gente não pode mostrar o rosto dele, porque ele vai responder em liberdade, tem toda uma questão aí da legislação, mas nada impede que ele continue aplicando esse mesmo golpe em outras famílias, outras pessoas. Isso é muito triste. A gente sempre passa aqui, então, a orientação, a gente vai fechar algum tipo de contrato, principalmente envolvendo dinheiro, né? Carta de crédito. Você vê, 20 mil reais é o dinheiro de uma vida inteira que esse casal demorou a juntar. Tenta se certificar de que você está fazendo um negócio seguro, tá? Porque depois é muito difícil reaver esses valores. Vanusa, obrigada aí pelas informações. Bom trabalho para você. Até daqui a pouco, minha amiga. Já vamos também para outro destaque ao vivo com a nossa repórter Suzy Faria, que já está aqui com a gente para falar da prisão de um criminoso que é apontado, né, Suzy, como um dos principais adulteradores de veículos na Grande Vitória. Suzy, ele foi preso em um prédio em Vila Velha, né, minha amiga? Muito bom dia para você. Bom dia, Bruna. Bom dia a todos que estão com a gente agora nesta manhã. Sim,
Fabrício Vieira Coelho, vulgo César, de 29 anos de idade, foi preso dentro do apartamento dele, em um prédio de luxo da praia de Itaparica, em Vila Velha. Essa prisão aconteceu na última quinta-feira. Fabrício era foragido e procurado pela Delegacia de Furtos e Roubos de Veículos por ser considerado um dos principais adulteradores de veículos aqui do estado. No dia 15 de janeiro, o delegado Luiz Gustavo Ximenes, da delegacia, fez uma coletiva onde falou sobre a ponta de um iceberg, o roubo de uma moto que ajudou a polícia a chegar até um esquema grande aí de furtos, roubos e também de desmanche de veículos. Vamos relembrar essa entrevista que ele deu naquela época, no dia 15? São diversos adulteradores, mas ele é o principal adulterador do município de Serra. O criminoso ele consegue subtrair a motocicleta, aproximadamente em 1 minuto ele consegue romper a ignição da motocicleta e se evadir do local dos fatos. Posteriormente, ele encaminha essa motocicleta para o receptador, que por um pequeno lapso temporal a motocicleta fica em alguma residência ou algum local específico e depois ela é encaminhada para o adulterador, para que o adulterador consiga adulterar as peças de identificação, como o motor, chassi dessa motocicleta. E posteriormente ela é colocada no mercado para comercialização. Pois é, Bruna. Hoje o delegado volta a falar sobre esse caso em entrevista coletiva, agora falando da prisão de Fabrício, que você viu aí, é considerado um dos principais adulteradores de veículos aqui da Grande Vitória. No apartamento dele, ainda foram apreendidos uma impressora para gravação e corte a laser desse material, um veículo, celulares e até um computador. Mais tarde no TN1 a gente volta com esse assunto para falar aí com mais detalhes da prisão desse homem que até então era foragido. Bruna? Combinado, Suzy, bom trabalho para você. Obrigada aí pelas informações. Até mais, minha amiga. Vamos seguir aqui trocando de câmera, mas ainda no batidão policial. Gente, muita informação para te atualizar nessa manhã desta terça-feira. A gente vai falar agora da violência no coração da capital capixaba. 2 jovens foram atacados a pauladas no centro de Vitória. Uma das vítimas é um professor que, depois das agressões, precisou ser hospitalizado. Olha só como é que ficou a cabeça dele. Ele precisou levar 6 pontos na cabeça. Vamos ver o que aconteceu na reportagem. Uma noite que deveria ser marcada pela alegria e pela celebração se transformou em um pesadelo de violência e preconceito. Após uma festa, um casal homoafetivo foi brutalmente atacado enquanto iam para o ponto de ônibus no centro de Vitória. O que parecia ser apenas mais um fim de noite de diversão se tornou um momento de dor e trauma, com um dos rapazes sendo ferido. As câmeras de segurança captaram cada segundo dessa violência. Nós estávamos vindo de uma boate que tem ali na Gino Monteiro, entre a Gino Monteiro e a Princesa Isabel. E aí eu e meu namorado decidimos vir embora. E a gente já faz esse trajeto inúmeras vezes, pegamos de madrugada, nunca tivemos problemas. A gente sempre teve muita atenção aos horários dos ônibus e justamente para não sofrer nenhuma tentativa de assalto, nenhuma agressão, nós olhamos no aplicativo do Transcol e vimos, falta 10, 9 minutinhos para o ônibus passar, é o tempo de chegar até o ponto. As imagens de videomonitoramento registraram a sequência do ataque. Os 2 homens seguiram o casal pelas ruas, rindo e dançando atrás deles, até que de forma repentina e sem qualquer aviso, um deles se aproxima e desfere um golpe violento na cabeça do jovem de 29 anos, que já estava no ponto de ônibus. Foi um verdadeiro livramento, porque você levar uma paulada na fronte, com prego, e ficar com a roupa toda ensanguentada, mas, por incrível que pareça, ainda foi leve, O prego não atingiu, não teve nenhum... Fiz tomografia no dia seguinte, não deu nada grave. Segundo o rapaz, os bandidos queriam mesmo era assaltar. Depois das agressões, um dos criminosos acabou pegando o celular dele e, durante a fuga, acabou deixando o aparelho cair no chão. Em seguida, ele e o comparsa fugiram. Foi tudo muito rápido, tudo questão de 5, 6 segundos no máximo. Eu vi que estava tendo uma confusão atrás de mim. Quando eu olhei, eu vi que um dos
dos criminosos tinha atacado José. Nisso veio outro rapaz, o mais alto, com um pedaço de pau e o prego na ponta e meteu na minha cabeça. E aí eu só falei, corre, corre, e a gente saiu correndo de volta, eu todo ensanguentado, voltamos para onde a gente tinha saído. Com 6 pontos na cabeça e um trauma difícil de superar, a vítima agora luta para se recuperar não só fisicamente, mas também emocionalmente. Esses dias a gente ficou bem preocupado, bem receoso até de andar na rua, né? Querendo ou não, a gente ficou com a nossa liberdade cerceada, né? A gente estava se divertindo e volta para casa agredido, volta para casa espancado. Muita violência, né? Agora, 8h30. Mudar um pouquinho de assunto. Quero saber de você aí de casa que está assistindo o Tribuna Amanhã. Me conta uma coisa. Você tem o costume de informar seu CPF, sua identidade, seu telefone na hora de fazer as comprinhas? Não estou falando só dos sites, não, tá? Na farmácia, na padaria, no supermercado, por exemplo, é super comum os atendentes pedirem o nosso CPF. E aí me diz, você tem o costume de fornecer essa informação? A gente vai trazer esse alerta muito importante, toma muito cuidado, tá? Hoje é o Dia Internacional da Proteção de Dados. Data que traz esse alerta da importância da gente preservar as informações pessoais. Eu já vou sentando aqui na nossa mesa de café, porque eu estou muito bem acompanhada. Nesta manhã de terça-feira, bom dia para vocês. Eduardo Pinheiro, especialista em segurança digital. Andréia, professora, nossa amiga, nossa personagem hoje. Como é que vocês estão, gente? Bom dia. Bom dia, Bruna. Tudo bem? Vamos debater hoje esse assunto que é tão importante, né? Os nossos dados pessoais. Com certeza. E você aí de casa, tem alguma dúvida? Vai participar desse bate-papo com a gente? Nosso zap já está aparecendo aí na tela. Envia para a gente, porque ó, é assunto para mais de metro, tá? Vou começar aqui com a Andréia, nossa amiga, porque a Andréia é um exemplo perfeito do que muitas pessoas em casa já passaram alguma vez. Em algum momento, né, Andréia, seus dados pessoais ficaram disponíveis ali, foram vazados. E aí, o que aconteceu? Você passou a receber uns e-mails bem perigosos, né, minha amiga? Sim, Bruna, foi. Desde o dia 10 de dezembro de 2004, ou 2024, né, melhor dizendo, eu comecei a receber uns e-mails de suposto site do Detran. Ah lá, falando, tá até na tela, né? Vamos botar ali na tela para a gente ver enquanto a Andréia está falando. Então, ali. Falando que eu tinha ocorrido uma multa, né? Que minha carteira, caso eu não pagasse imediatamente, ela ia ser suspensa permanentemente. Meu Deus. Né? Aí você fica desesperado, né? A gente fica desesperada na hora, porque aparece a página do Gov e é muito, muito semelhante ao Gov verdadeiro. Então, aí a gente fica naquela assim, meu Deus, e agora? Né? Então, o que aconteceu? Nesse primeiro dia que eu olhei, eu realmente cliquei. Nossa, e aí? Quando eu cliquei, apareceu o meu nome completo, o meu CPF, a minha data de nascimento e o nome da minha mãe completo. Tudo certinho, Andréia? Tudo certinho, e que eu tinha que imediatamente pagar R$196, caso eu não pagasse naquele momento, a minha carteira ia ser suspensa permanentemente. Bom, e aí o que eu fiz? Só que eu olhei, eu falei, não, eu tenho um aplicativo, né, da carteira digital. E aí eu chamei a minha filha rapidamente, eu falei, filha, olha o que está acontecendo aqui, vê se isso aqui é verdade. Ela falou, mãe, vamos entrar na sua carteira digital, né, para a gente ver. Se tivesse alguma irregularidade, estaria ali, com certeza. Estaria ali. E aí, quando a gente entrou, não tinha nada. Olha só. Tava tudo certinho, não tinha multa, não tinha nada do Detran. E aí eu me acalmei um pouco. Quando eu acalmei, Bruna, eu vi o seguinte, que no suposto dia da multa, que seria dia 13, né, de dezembro, eu não tinha ido trabalhar de carro. Nem de carro você tinha andado? Ou seja, seria impossível você ter sido multada naquele dia? Seria impossível eu ter tomado aquela multa naquele dia específico. Mas até a gente chegar a essa conclusão, né, na hora a gente fica meio atordoado, né? Processar, quando você recebe uma coisa do governo e você olha assim, aí você fica, primeiro você quase que surta, né? Lógico. Caramba, o que eu fiz, tá? E depois, quando você se acalma, que você realmente pensa. Né? Agora, Eduardo, vou pedir para colocar aqui, ó, o e-mail que a Andréia recebeu.
Qual que é o detalhe ali? Não sei se dá para a gente ver por conta da tarja. Se der para tirar a tarja com a frase um instantinho, porque o link está ali embaixo. Nesse link ali, qual que é o golpe? Qual que é a diferença do link correto? Tem alguma letrinha ali? Está no HTTPS? Então, o que acontece? Aparentemente é o link verdadeiro. Só que se você passar o mouse, sobre aquele link, você vai ver que vai direcionar para outro endereço. Não é aquele. Repare também como aborda, né, no caso, a pessoa, pelo e-mail. Né? Órgãos oficiais não abordam. Olha lá, aí está lá o e-mail da vítima, né? Certo. Então, quer dizer, órgãos oficiais não abordam as pessoas por e-mail. Então, isso é mais um indício. Outra coisa, gov.br. O DETRAN é um órgão estadual. Então, tinha que ter a logo do governo do estado, não do governo não federal. É. Agora, a Andréia, né, ela foi muito sábia, porque ela não agiu de impulsividade. Ela buscou, apesar do susto inicial, ela procurou orientação com outra pessoa, né? A filha dela, outra pessoa, para dar uma opinião também. Então, ela não agiu de impulsividade, isso é muito importante. Hoje em dia, quando a gente recebe essas mensagens, seja no WhatsApp, seja no e-mail, a gente tem que ter olhos de tigre, olhos de coruja, ficar bem atento, olhar os detalhes, porque ali nos detalhes a gente consegue identificar que pode ser uma suposta fraude. E fazer o que a Andréia fez, né? Ir no órgão oficial, foi no aplicativo oficial, ou vai no site oficial, que ali você vai ter a informação verdadeira. Às vezes é uma letrinha ali no link. Nesse caso, estava mais difícil ainda, então, porque o link era o link teoricamente correto, né? Eu, por exemplo, eu já recebi aquele SMS dos Correios falando que minha compra tinha sido taxada, quase que eu clico também, mas aí depois, com calma, eu fui ver que o link era completamente aleatório, tinha um monte de número e letra ali envolvido, mas nem sempre a gente tem essa calma, né? Nem sempre. Pra gente clicar e acaba clicando. E tem a questão também dos vazamentos de dados pessoais. Por exemplo, ano passado, em outubro, venceu minha carteira, minha CNH. Certo. Em novembro, eu recebi uma mensagem também que minha carteira CNH estava vencida e eu não tinha renovado ainda, e ela seria suspensa imediatamente. Aí tinha o link abaixo. Olha. Aí, como, né, era verídico a situação, né? Aí você tem aquele impulso de clicar. Aí você tem que frear, você tem que se controlar nesse momento. Calma aí, deixa eu ir lá na fonte oficial. Aí, quando você começa a olhar o e-mail, os detalhes, você começa a ver erro de grafia, erro no link, erros grosseiros. Aí um órgão oficial não vai enviar um e-mail dessa natureza, desse tipo. Agora, você falou uma coisa interessante, Eduardo, da questão do vazamento de dados. No seu caso, eles mandaram um e-mail que tinha tudo a ver, porque estava na época de você renovar a sua carteira. Então, eles sabiam que você estava ali naquele período. Então, é uma isca perfeita. Sim. Eles vão jogando para as pessoas que estão na época de fazer essas renovações, né? Perfeito. Esses vazamentos oferecem para os golpistas informação privilegiada. E eles usam essas informações, esses dados, para dar mais credibilidade ao golpe. E muita gente cai, Bruna. Então, a gente está sempre aqui, a TV Tribuna faz esse trabalho muito importante, né? Está reforçando hoje, no Dia Internacional de Proteção de Dados, que hoje essa questão de dados pessoais tem que ser uma preocupação de todo mundo. A gente tem que ser conservador com os nossos dados pessoais hoje em dia, para proteger, para a gente não ficar tão vulnerável aos golpes. Pois é. Agora, André, me conta. Eu, por exemplo, quando eu vou na farmácia, a atendente sempre me pede meu CPF e eu acabo dando. E você, supermercado, farmácia? Então, na farmácia, eu até coloco, né? Porque senão aí a gente vai comprar o remédio, aí você está naquela coisa ali, compra o remédio, o seu CPF. Mas no supermercado eu não passo. Não tem esse hábito? Não tenho esse hábito. Pois no supermercado não, mas na farmácia sim. É muito comum, porque às vezes a gente não passa e pode... a venda não vai deixar de ser feita em função disso, mas vai ter no mínimo ali um enrolo a mais para você passar seu produto quando você fala, não vou passar meu CPF. E aí a impressão que a gente tem é que o nosso direito, né, a gente acaba tendo esse direito de exercer, de não passar os dados, ele acaba não sendo exercido, né? Porque, no site tem aquela questão dos cookies, né, Eduardo? Você está no site e, os dados são protegidos pelos cookies, você não tem a opção de não aceitar, senão você não consegue navegar no site. Você vai na farmácia, pede seu CPF. A impressão que a gente tem é que a gente tem que estar sempre fornecendo esses dados, né? Então, a verdade é que nós sabemos que os dados pessoais valem mais do que petróleo, né? O que acontece? Por exemplo, as farmácias querem o seu CPF para ter ali o seu histórico de consumo. Os supermercados também. Tem uma moça lá em São Paulo que ela está processando uma farmácia porque ela foi comprar um teste de gravidez e depois, quando ela foi ser candidata a uma vaga de emprego, ela foi
não foi classificada por supostamente estar grávida. Não acredito. Aí, olha só, onde foi parar essa informação? Foi parar essa informação que ela deixou numa farmácia, foi parar numa empresa de seleção e recrutamento. Gente, isso é muito então, grave. É muito grave, é o desvio de finalidade. Quando você chega numa farmácia, no supermercado, numa loja qualquer, eles pedem geralmente seu CPF, eles alegam que é para cadastro, ou então para te dar um desconto, e pela LGPD, que é a Lei Geral de Proteção de Dados, isso não pode ter um desvio de finalidade, senão é uma violação à lei federal que já está em vigor desde 2020. Perfeito. A gente precisa entender como é que a gente faz, então, para a gente proteger nossos dados. Assunto para o nosso próximo bloco de entrevista. Vou pedir para vocês esperarem aqui um pouquinho. Na volta a gente fala sobre esse assunto, porque com certeza você de casa quer saber. Então, o que eu tenho que fazer, né, para a gente proteger os nossos dados? Manda aí também sua pergunta. Nosso WhatsApp está aqui na tela, tá? Para você participar desse bate-papo com a gente. E no retorno nós vamos falar de oportunidades de emprego. Vamos virar aqui, porque o intervalo vai ser rapidinho. A terça-feira a gente começa com mais de 2.000 oportunidades aqui no Espírito Santo. Fica com a gente, porque uma delas pode ser sua, tá? Pausa rapidinho no nosso Tribuna Amanhã. Não sai daí não que a gente já volta. 8h41 de volta com o seu Tribuna Amanhã. Vamos lá para fora rapidinho para a gente saber como é que tá o tempo, o trânsito. Você vai sair de casa agora? Tá com as crianças aí, vai dar uma passeada. Última semana de férias para garotada, hein? Vamos ver como é que estão as principais avenidas da capital. Tá aí esse ponto, nesse cruzamento de Vitória, tá trânsito fluindo tranquilamente, sem nenhuma retenção, tá? Vamos para outro ponto da capital para a gente saber como é que tá o trânsito. Clube dos Oficiais, Dante Michelini ali em Camburi também, fluxo intenso de veículos, principalmente sentido Serra, Vitória, mas sem nenhum ponto de trânsito travado ali na Dante Michelini nesse momento. Agora, fluxo intenso de veículos também na Ilha do Príncipe, quem chega à capital vindo de Vila Velha, de Cariacica, passa ali em frente à rodoviária de Vitória, mas está fluindo, às vezes dá uma agarradinha ali em função do sinal mesmo. Trânsito fluindo tranquilamente na capital na manhã desta terça-feira. Gente, olha só, a gente tá... deixa eu aproveitar e falar do tempo também, volta lá para fora, deixa eu dar o panorama para quem está assistindo a gente do nosso tempo, da nossa previsão, porque hoje o tempo vai seguir firme com sol em grande parte do Espírito Santo. Grande Vitória, temperatura mínima de 22 graus e máxima de 35, então você pode fazer seu passeio tranquilo, porque não tem previsão de chuva na Grande Vitória para essa terça-feira não, tá, gente? Agora sim, a gente vai dar um pulinho em Vila Velha, porque por lá tá rolando um problema grave, que está afetando a rotina dos moradores, das pessoas que precisam passar pela rua, no bairro Alecrim, por essa rua aí do bairro Alecrim. Tem condição da pessoa andar nesse perigo aí, nessa cratera que se abriu nessa rua do bairro Alecrim? Tem não, né, gente? Vamos conversar ao vivo com a repórter Tainara Nascimento. Tainara tá lá no bairro Alecrim. Bom dia para você, Thay. Difícil a vida do morador aí, hein, minha amiga? Bom dia, Bruna, e a todos conectados no Tribuna Amanhã. Bem difícil, eu já vou mostrar a parte da cratera que cada vez fica maior e aí não passa carro. Quando eu falo não passa carro, não passa uma viatura, não passa uma ambulância, se alguém precisar de socorro, passa só mesmo com muito risco um pedestre e uma moto, né, um motociclista, porventura se arriscando ainda por cima. Eu já estou aqui com alguns moradores, mas a gente estava calculando mais ou menos com base naquele prédio, né, que de 2 andares ali, como a cratera pega mais ou menos no 2º andar, essa profundidade aqui pode passar dos 6 metros, né, gente? E tem a área de vegetação aqui, o pessoal de casa não consegue sentir, nem você, Bruna, mas o cheiro aqui também é bem forte, né? Os moradores podem confirmar comigo, porque tem um cheiro como se tivesse um animal morto aqui, né? Um problema que aí é água acumulada, que pode dar dengue, é o lixo e a cratera colocando em risco a vida de alguém. Vou falar com o Lair, que acompanhou a gente aqui, que há mais de 15 anos ele fala que ele vem tentando solucionar esse problema, mas tem vários moradores aqui, ó, que pararam. Eu vou perguntar lá logo para o Lair. A primeira coisa, se a prefeitura já tem ciência, se vocês já solicitaram uma resposta da prefeitura. Bom dia, Lair. Bom dia. Sim, com certeza, tá? Eles têm ciência, tá? Só que eles alegam que a rua está pronta, do início ao fim. E não é verdade, ela só está pronta até o pé do morro, tá? Dali para cá era um beco de servidão, então eles não mexeram na época. E ficou por isso mesmo.
É visível que a rua não está 100% pronta, né? Tem uma cratera gigante aqui. A minha pergunta, eu estou com dúvida se alguém souber, desde quando começou ela a ser aberta? Tem quanto tempo que ela está assim, o senhor sabe? Não. Mais ou menos, sabe, Laí? Eu acredito que uns 15 a 18 anos, por aí. Porque só vai abrindo, né? Imagina. Exatamente. Olha, e pra gente, olha o que a prefeitura falou, né? Que é a pergunta de muita gente. Tem uma senhora aqui também que estava passando, foi comprar pão, eu acho que ela tá com pão, tadinha, eu pedi para ela esperar. Falei, pare e fala com a gente, porque é rota da sua casa. Não mora na rua, mas é rota da sua casa, né? Sim, bom dia. Eu passo aqui todos os dias, né? E corre risco pra gente, né? Essa cratera que está aberta aqui. Sim. E vai ser muito bom pra gente, né? Se quando acontecer, né? E a gente crê que sim, a gente está esperando, né? Esperando, porque olha só, vou contar pro pessoal de casa e pra Bruna também. Eles me contaram que há pouco tempo, olha ali que colocaram uma barreira, né, por segurança. A viatura veio perseguindo um motociclista, chegou nesse ponto, o motociclista conseguiu passar, a viatura, é claro que não, por conta da cratera, impedindo também até mesmo uma perseguição da polícia. Teve um outro episódio também que o motociclista caiu aqui dentro, né? Esse também estava sendo perseguido? Não, né? Esse não conhecia a região, caiu aqui dentro. Ou seja, um acidente e no outro caso, ainda impactando na segurança aqui da região, porque depois que o motociclista passou e a viatura ficou, a perseguição não continuou, né? Então vai saber lá onde o motociclista foi parar. Agora, Bruna, com toda essa situação, ó, mais gente passando aqui, a rua é movimentada, viu, Bruna? A prefeitura falou pra gente que essa questão de reconstruir, consertar, está em fase de licitação. A gente sabe que quando tem licitação é aquele período para alguma empresa assumir, começar a obra, tem o investimento sendo feito, então demora. Mas enquanto isso, olha o tanto de morador aqui que só parou para a gente esperando a solução. O medo deles também, Bruna, é quando começa aquele período de chuva, que sabe quando chove aqui, como é que é? Ó, quando chove aqui, ó, a água desce do morro ali, ó, aí vai só abrindo a cratera, cada vez mais e mais. E outra coisa também, ressaltando que período das aulas, muitas crianças passam aqui ó, com os pais, subindo e descendo aqui todos os dias. Bem lembrado, olha só a quantidade de perigo. E o senhor também... Pode passar com um carrinho aqui, ó. Carrinho de bebê? Exatamente. Ô, dó. Quase caiu aqui embaixo. Aqui, ó. Quase caiu. É, eu vi que é bem estreito mesmo. Quem não conhece pode ficar em risco. E o senhor falou também do ambulatório. É o ambulatório do Hospital Evangélico. Nós temos um ambulatório do Hospital Evangélico que é próximo aqui e está forçando os carros passarem numa outra rua que é mais íngreme, né? E aí o que é muito próximo, então é perigoso sofrer acidente, ambulância tem que passar por lá. E sem contar, isso aqui é uma rota de entrega de caminhões. A gente tem um comércio no bairro e precisa passar por essa rua com materiais e não consegue. É uma série de problemas, não dá nem para contar quantos problemas a gente já falou até agora, sem contar que eu ressalto que o cheiro aqui é muito forte, porque pode ter animal morto aqui, lixo, o pneu que o nosso cinegrafista tinha mostrado agorinha, Bruna, que pode também acumular água e dar dengue, e a resposta da prefeitura é essa, Bruna, em relação ao risco aqui, que quando chover, a Defesa Civil Municipal disse que faz esse trabalho de prevenção cadastrando os moradores que estão em área de risco, e a Prefeitura disse que essa obra aqui está em fase de licitação, não falou quando vai começar, quando a licitação termina para a empresa assumir, só falou que o investimento é de 423 mil, esse investimento, e os moradores aqui esperando, Bruna. Investimento alto e a gente não está vendo para onde esse dinheiro está indo, né? Porque não tem obra aí. Que absurdo, né, gente? Quem tem mobilidade reduzida, criançada voltando a estudar, carrinho de bebê, enfim, qualquer ser humano está correndo um risco danado passando por aí. A gente vai voltar a entrar em contato com a Prefeitura de Vila Velha, que essa resposta aí não resolve o problema da comunidade ali de Alecrim, não, tá? A comunidade está na bronca e com razão. A gente vive falando aí esse período cheio de dengue, tem pneu, tem sujeira ali. Se está em fase de licitação, o que pode ser feito para a comunidade nesse período para reduzir o risco? Botar uma rede de proteção, enfim, viabilizar a passagem ali de maneira segura, porque é direito do cidadão ir e vir. Pessoal, é a rua de casa, né? Todo mundo passa ali diariamente. Precisa passar, não tem outra alternativa, né? Está impactando muito na vida da comunidade. Então, Thay, você segue por aí, você vai fazer uma reportagem completa, mas essa resposta da Prefeitura de Vila Velha não é suficiente para os moradores, não. A gente vai cobrar, porque enquanto essa obra não sai, alguém tem que ir ali para pelo menos reduzir o risco de quem mora nessa região até que a obra
seja de fato concluída. Vamos ficar em cima desse caso, porque a comunidade de Alecrim não merece estar passando por isso não, viu? Obrigada aí pelas informações, agradeço aos amigos que participaram hoje cedo, muita gente indo para o serviço, mas parou para falar com a gente. Obrigada aí pelas informações, Thay. E você aí de casa, está precisando de ajuda? Quer o Tribuna Amanhã no seu bairro? Manda um WhatsApp para a gente, conta seu problema, porque a gente está aqui para te ajudar. 999-519627. Manda vídeo, manda foto, que a gente dá um pulinho aí e tenta te ajudar da melhor maneira possível. Rodou a vinheta, bora falar de emprego, porque a terça-feira está cheia de oportunidades, tá? E uma delas, claro, pode ser sua. No total, são 2.540 vagas em todo o Espírito Santo. A gente separou algumas para vocês, a maior parte está na Serra, com 1.043 vagas. Olha só, a gente selecionou algumas, 70 para ajudante de cozinha, 30 para balconista, 30 para confeiteiro e 30 vagas para repositor de mercadorias. Da Serra vão para Linhares, que no interior tem oportunidade de emprego também, viu? 190 vagas, entre elas 30 para pedreiro, 15 para motorista de ônibus, 20 para auxiliar de produção e 14 oportunidades para caixa de supermercado. Se interessou, tem outras oportunidades também, porque não dá para a gente colocar todas ali. Abre a câmera do seu celular agora, faz esse favor aí, você que está precisando de vaga de emprego, conhece alguém, lê o QR Code, ou se não dá tempo, você também pode bater uma foto, anota aí o site trabalhavix.vitória.es.gov.br. Boa sorte para vocês, bora se recolocar no mercado de trabalho. Deixa eu virar aqui para a gente voltar para o nosso bate-papo sobre segurança dos nossos dados pessoais aí na internet. Hoje é o Dia Internacional da Proteção de Dados, tema importantíssimo. A gente já começou esse bate-papo aqui no primeiro bloco com o Eduardo Pinheiro, especialista em segurança digital. Nossa amiga Andréia também está aqui compartilhando com a gente uma situação chata aí que ela passou, anda recebendo uns e-mails aí muito perigosos. E a gente volta, Eduardo, com algumas perguntas, estão chegando aí de telespectadores. Deixa eu abrir aqui no meu zap para ficar mais fácil de eu ler. Ó, o Carlos Luiz da Serra, ele mandou o seguinte para a gente, Eduardo: eu já fiz cartão de supermercado no nome da minha esposa. Ele foi aprovado e eu sempre dou o CPF dela nas compras. O Carlos quer saber se eles estão correndo algum risco, Eduardo. Então, bom dia, Carlos. O importante é a pessoa buscar saber se aquele estabelecimento comercial, aquele supermercado no caso, possui política de privacidade. Qual que é a política de privacidade dos dados pessoais? Assim que você está passando ali o seu CPF em toda a compra, ali está sendo armazenado os seus dados, o seu consumo, o seu perfil de consumidor. Ao final de um ano, eles vão saber quanto você consumiu de açúcar, quanto você consumiu de carne, laticínios, todo o seu consumo, coisa que talvez você não saiba. Então, esses dados são armazenados aonde? Quais são as medidas de proteção, de segurança? Com quem esses dados são compartilhados? Qual que é a finalidade? Isso tem que ser muito transparente. A LGPD diz isso. A preocupação está aí. Então, eu, por exemplo, sou muito conservador com meus dados pessoais. Eu não forneço. Muita gente fornece por causa do cashback, né? Porque ao final de um período vai receber R$30 de desconto, R$40 de desconto. Então, cada um faz seu juízo de valor. Para mim, não vale a pena eu expor meus dados. E no futuro, gente, a gente vive no mundo da transformação digital. Num futuro não muito distante, a gente vai se surpreender e buscar informações nossas na nossa internet que a gente sabia que não existia. Informar histórico da nossa vida de consumidor. Então, isso é muito preocupante. Agora, a gente às vezes até se sente ali numa saia justa, né, André? Quando a pessoa, por exemplo, vira e fala, mas se você não der o seu CPF, você não vai ter o desconto. Como é que você se sente? A gente fica meio pressionado ali, né? A gente fica um pouco pressionado, mas assim, eu concordo muito com as dicas do Eduardo e assim, o quadro que ele tem aqui, né, Mundo Digital, alerta a gente para isso. Verdade. Eu, sinceramente, eu sou como ele. Eu não, tipo assim, igual no supermercado, chega e fala bem assim, você tem um programa disso, você tem um programa aqui para ganhar o que... Não tenho. Não tem. Mas você quer fazer? Não quero. Entendeu? Porque é isso, a gente corre esse risco de estar dando os dados da gente e depois a gente não sabe
aonde isso vai parar, o que isso vai levar, né? Perfeito. Exatamente. Tem uma outra pergunta aqui, Eduardo, para a gente seguir também, da Fernanda de Porto Cariacica. Na verdade, ela está compartilhando uma situação muito chata que ela passou. Ela falou o seguinte: nesse sábado eu fui comprar um ventilador em uma rede conhecida de eletros e fui coagida a dar o meu CPF. Quando eu neguei a informar o meu CPF, disseram que não podia efetivar a compra. Me senti lesada. A Fernanda, ela é de Porto de Cariacica. Tá errado isso, né, Eduardo? Então, infelizmente, hoje em dia tudo é sistema, né? Você não pode fazer uma compra pagando em dinheiro sem lançar isso no sistema. E muitas vezes o sistema obriga a ter uma chave de identificação do comprador, né? Do usuário daquele estabelecimento. Então, o importante não é o fato de você ter dado o seu CPF, é como esse CPF vai ser utilizado. Eu, por exemplo, fui comprar um bombom, Bruna, um bombom numa loja aí conhecida de bombons, e eu ia pagar em dinheiro. E eles pediram meu CPF. Eu falei, não, vou pagar em dinheiro, é só um bombom que eu estou comprando. Aí a moça falou, não, mas para você ter o desconto de 5%, você precisa dar o CPF. Aí eu forneci o CPF, tá bom, quero desconto, forneci o CPF, e depois eu exerci o meu direito de revogar o meu consentimento. Eu pedi depois para que ela apagasse meus dados, porque ela alegou que o motivo da coleta daquele CPF era dar o desconto. Foi dado o desconto. E depois eu solicitei. Inclusive, eu preparei uma tela que mostra os nossos direitos. Vou mostrar rapidinho. São 8 direitos, que está na telinha, que tem 8 direitos, é a próxima tela, a gente vai ver que a LGPD, essa Lei Geral de Proteção de Dados, ele trouxe esses direitos. Primeiro, confirmação, você pode chegar em qualquer estabelecimento, procurar saber se ali tem seus dados pessoais. Segundo, correção, se seu dado estiver errado, eu estava numa rede de farmácia, eu dava meu CPF, apareceu o nome de uma mulher. Então, aí eu pedi a correção disso. Você pode, olha só, exercer o direito de eliminação. Olha, eu quero que vocês deletem os meus dados pessoais daí. Eu estou revogando meu consentimento. E outro direito, portabilidade, oposição. Esse direito de oposição é muito importante. Se você deu o seu CPF, seus dados pessoais para um desconto, eles não podem fazer uso de forma para desviar dessa finalidade. Compartilhar com outras empresas ou para estar enviando e-mails marketing, eles não podem desviar essa finalidade, senão estarão violando a LGPD. Direito de explicação, comecei a receber correspondência em casa que eu não sabia de onde vinha. Eu procurei a empresa, né, vinha até com um boleto para eu ajudar um estudo de assistencialismo, né? Aí eu procurei na internet e mandei um e-mail procurando explicação. Como vocês conseguiram meus dados pessoais e meu endereço? Né? É um direito nosso. Revogação do consentimento, a qualquer momento você pode revogar o consentimento que você deu outrora, uma vez lá que você fez uma transação comercial, e por fim o direito de compartilhamento. Então, esses são os direitos que nós, titulares de dados pessoais, temos à luz da LGPD, do artigo 18 da LGPD. Pode pedir para tirar o CPF. Gente, 8 horas e 58 minutos, o tempo passou muito rápido. Nosso tempo acabou. Estão chegando muitas perguntas, muita gente participando aqui, Fabíola de São Pedro, Tiago Peixoto, muitas dúvidas, mas a gente já vai combinar com o Eduardo o seguinte: Eduardo, na página do Instagram dele, tira muitas dúvidas, você pode recorrer, mas a gente já convida o Eduardo aqui essa semana ou semana que vem para a gente dar continuidade nesse assunto, porque realmente o WhatsApp está bombando e a gente está aqui para te ajudar. Eduardo Pinheiro, obrigada pelas informações. Muito obrigada a você também, minha amiga, pela participação. Obrigada, até uma próxima. Eu que agradeço. Gente, obrigada a você também pela participação. Foi uma delícia a gente estar aqui tomando café junto com vocês e aprendendo um pouco mais sobre proteção de dados. Hoje é o Dia Internacional da Proteção de Dados. Beijo grande para vocês. Tenham uma excelente terça-feira e estarei aqui amanhã esperando vocês, tá? Beijão. Se cuida.